nessa sexta-feira, iniciando mais um estudo do livro Seara dos Médios, hoje com o capítulo 39 de título Interpretações. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou Débora Rodrigues, falo da cidade de Bocaiúva, no norte de Minas Gerais, e vou estar com vocês fazendo o estudo de hoje, dando continuidade a esse estudo da nossa sexta-feira. E aí, como de costume, eu vou lendo um trecho do capítulo e discutindo aqui para que a gente possa entender um pouco da essência do que o Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, trouxe com esses ensinamentos. Esse livro é um livro muito importante para aquele não só que se dedica à mediunidade, mas que quer entender como se dá a mediunidade não só no seu âmbito da atividade no centro, na casa espírita, mas a questão moral do médium, quanto que isso é importante para suas atividades e quanto que isso influencia, né? Porque a mediunidade por si só não é só o ato mediúnico, ela tem toda uma composição de pensamentos, de sentimentos, da energia que o médium somatiza nele. Então, às vezes, o médium deixa de ter oportunidades por conta de uma conduta moral inadequada na vida dele do dia a dia, e isso interfere nas atividades espirituais. Mas, vamos começando aqui, com o capítulo 39, que é o nosso tema de hoje. Capítulo 39, de título Interpretação. Reunião pública de 30 de maio de 1960. Questão 223, parágrafo 6º. Inicia dessa forma. Não é tanto de fenômenos que necessita o Senhor, a fim de evidenciar-se entre os homens, embora os fenômenos consigam alicerce e convicção. Então, Emmanuel começa falando que os fenômenos mediúnicos, não é destes fenômenos mediúnicos que o nosso Senhor, que o Criador precisa para se evidenciar, para se fazer presente entre os homens. Não é das aparições, das mensagens em si, mas esses fenômenos são alicerces para demonstrar a existência do Criador, como foi lá na codificação de Kardec, na compilação, as mesas girantes, aquele surgimento do Espírito que nós já estudamos também aqui nesse canal. Então, ele está falando da importância disso, não que isso seja importante para o Criador, mas que é importante para o que se quer alcançar, que é trazer essa essência divina aqui entre os homens, que muitas vezes na sua caminhada terrena se esquece da sua verdadeira essência, que é espiritual. O espetáculo que assombra raramente ajuda a discernir. Uma chuva de meteoros suscita observações científicas, mas não interfere em questão de conduta. Então, aqui interessante, aí ele usa o exemplo de uma chuva de meteoros. Gera uma grande observação, gera curiosidade, gera aproximação, desperta no outro o interesse, mas não necessariamente vai interferir na sua conduta, no seu dia a dia, nos seus valores, nos seus princípios. Mas é uma forma que a espiritualidade, aí mesmo a gente está falando de leis naturais, tem de chamar a atenção para a existência do Criador. Não é tanto de palavras que o Senhor necessita, a fim de revelar-se entre os homens, embora as palavras sejam recursos imprescindíveis na extensão do reino de Deus. A discussão que confunde raramente ajuda a discernir. O mais nobre orador pode representar-se num disco. Então, as palavras soltas, os belos textos, eles podem, como Emmanuel aqui nos traz, serem representados por discos. Para quem não conhece o que é disco, essa nova geração de uma era digital. Então, discos, antigamente, como nós não tínhamos acesso à internet, tinham-se discos, fitas, onde eram gravados, então, as imagens, vídeos ou áudios. Então, ele fala que as mais belas palavras, elas podem ser tocadas num disco.
né? Podem ser faladas por uma pessoa que de fato exerce aquelas verdadeiras palavras, mas elas também podem ser faladas por um disco. E não é isso que o Criador necessita. Então, lá na frente no texto, ele vai fechar esse contexto, a importância disso. Ele não menospreza essas coisas que estão sendo faladas no início do texto, mas ele está chamando a atenção para o que de fato é importante na nossa jornada mediúnica. Não é tanto de raciocínio que o Senhor necessita, a fim de mostrar-se entre os homens, embora os raciocínios cooperem na sublimação da inteligência. O cálculo que exagera raramente ajuda a discernir. O cérebro eletrônico é precioso auxiliar da cabeça, mas desconhece os problemas do coração. Então aqui, raciocínio, inteligência, é bem a nossa era, né? A gente tem aí a chamada inteligência artificial, que na verdade é um compilado de inteligências, já que a inteligência ela prescinde necessariamente de um ser humano, então ela teve uma pré-criação e foi compilada em algum banco de dados, e aí você tem um acesso mais rápido. E aí ele fala de cálculos complexos, que eles são de fato, eles ajudam de fato a esclarecer muitas questões, mas eles não esclarecem problemas do coração, eles não resolvem problemas do coração. E por mais complexo que ele seja, ainda assim, ele não vai esclarecer essas questões, porque toda essa questão que é utilizada no nosso dia a dia são meios para atingir algo que é maior. Então aí nós temos de exemplo palavras, raciocínio e fenômenos, porque são coisas que muitas vezes o médium se apega a fenômenos, por exemplo. Se apega ao formato que a sua atividade está sendo exercida. Tá bonito? Tá? É lógico que tudo que nós vamos fazer tem que ser feito com zelo, mas o que é mais importante? O zelo ou o amor? Então, muitas vezes, aquele que não tem condições de dar algo tão belo aos olhos físicos está encantando aos olhos espirituais, porque está fazendo aquilo com amor. E a gente vai chegar nesse ponto aqui. Emmanuel faz essa introdução para ele entrar numa coisa assim maior lá na frente, mas chamando a atenção ainda para essa questão. Então nós nos apegamos muitas vezes a fenômenos, a como que nós estamos, o médico de psicofonia, como que ele está falando, quais palavras ele está utilizando, e muitas vezes, isso na prática eu já vi, às vezes o médium interfere na fala do mentor porque quer usar as suas próprias palavras e não deixa, o que a gente chama, não deixar o mentor trabalhar, a espiritualidade trabalhar, porque o mais importante para a espiritualidade ali é a energia, é a emanação do sentimento, é a emanação do amor que está sendo trabalhado naquela situação. É lógico que nós vamos buscar a melhor forma de fazer, de entregar aquilo que nós nos propomos a fazer, mas sem o amor real. E aí a gente tem que entender que fazer o melhor com amor é diferente de fazer o melhor com vaidade, que é uma outra situação, também já foi falado aqui no livro, é mais importante do que, é mais importante para concluir um bom resultado, né? Fica tudo lindo, maravilhoso, mas energeticamente, como está aqui? E Chico falava em muitas das suas histórias, né, da questão da beleza espiritual, que os nossos olhos mundanos, eles nos enganam muitas vezes com a questão do espírito. A gente olha uma pessoa, acha ela inferior por uma questão de condição social, ou porque a pessoa mora na rua, ou, enfim, eu posso dar exemplos infinitos aqui. Mas, na verdade, a beleza espiritual daquele ser humano é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, essa questão da aparência, do parecer ser, para a espiritualidade, tem um formato diferente. E aí, a questão do raciocínio, você se apega a uma questão de usar as coisas mais mirabolantes, mais elaboradas,
mas não tem a pitada do amor que a espiritualidade também espera que nós empenhamos. Emmanuel deixa bem claro que são importantes, que auxiliam sim, mas na nossa missão como médiuns, na nossa caminhada, não é o nosso foco. O nosso foco é resgatar almas, corações, através do amor do Criador, com os nossos atos, com a nossa caridade, com o nosso auxílio ao próximo, com o nosso apoio, com o nosso emprestar os ouvidos quando nós não podemos ofertar palavras que confortem, que auxiliem. Então, estar ali presente para aqueles aos quais a espiritualidade coloca na nossa caminhada com um único propósito, que está ligado entre a nossa missão e a do outro, porque nesses encontros ninguém se encontra por acaso, muitos laços que estavam desfeitos estão sendo refeitos com afeto, com amor, e agora sim, nós podemos alinhar o nosso sistema espiritual e seguir na nossa caminhada evoluindo. E aí essa questão do raciocínio das palavras me chama a atenção por um estudo que eu fiz certa vez sobre evolução moral e evolução intelectual. Há quem diga que o mais importante é a evolução moral e há quem diga que o mais importante é a evolução intelectual. O Kardec deixa bem claro, através dos espíritos, que as duas, elas caminham juntas. Por quê? Uma pessoa que tem muita moralidade, pessoa boa, caridosa, né? Sem a inteligência, sem a intelectualidade, então sem uma capacidade de acesso, que a gente está falando, ela é limitada. É uma pessoa muito boa, limitada. Ela não utiliza bem a sua bondade, a sua moralidade. Uma pessoa intelectualmente muito evoluída, sem moralidade, ela também está estagnada e corre um risco de se tornar uma pessoa perversa, porque ela tem muita intelectualidade e não tem o padrão moral para julgar as suas atitudes, julgar as suas ações. Então, a inteligência, a evolução intelectual sem moralidade gera perversidade. A inteligência, a evolução moral sem evolução intelectual gera limitações. Então elas caminham juntas. E aí, lá no livro O Consolador, quando a gente vai ver, estudar sobre a iluminação interior, não me recordo qual capítulo, Emmanuel fala da importância do estudo. Porque a espiritualidade, ela utiliza do nosso conhecimento na nossa mediunidade, do nosso acesso, porque conhecimento está ligado ao acesso. Então, aquilo que eu leio, aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, gera uma informação, uma energia, um sentimento em mim. E aquilo se transforma de alguma coisa e passa a fazer parte de mim. É por isso que, por exemplo, usando o campo da hipnose, que traz as memórias do subconsciente, porque tudo que nós vemos, ouvimos e sentimos fica gravado no nosso subconsciente. Isso pode ser acessado a qualquer momento. Depende do quão impactante aquilo foi na nossa jornada, na nossa vida. E aí, por isso que existe o padrão do hábito, da repetição, para que nós possamos fixar algo do subconsciente ao nosso consciente. Então, aquilo passa a fazer parte real da forma como nós nos portamos na vida e como nós nos portamos quanto espíritos nessa jornada transitória. Então, dando continuidade aqui, não é tanto de dinheiro que o Senhor necessita a fim de externar-se entre os homens, embora o dinheiro seja elemento importante na lavoura do bem. O ouro que descansa raramente ajuda a discernir. Uma casa bancária não tem livros para registros de sentimentos. E aí a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala dessa questão, porque a gente está fazendo um comparativo das coisas que realmente são importantes para o espírito, mas sem desmerecer as coisas que também são importantes para o corpo físico que nos sustenta nessa missão. Dinheiro é um tema muito delicado às vezes, porque as pessoas entendem que ser pobre de espírito estaria ligado a uma pobreza
uma pobreza física e não tem nada a ver. Assim como todas as outras coisas, dinheiro é energia, dinheiro é fluxo. Então, qual é o diferencial? É como eu utilizo isso. Então, a gente não pode confundir, primeiramente não pode confundir isso. E, posteriormente, a gente entende que é lógico que o dinheiro gera acessos, traz segurança e estabilidade, mas ele também não diz dos nossos sentimentos. Então, o exemplo vem, o ouro que descansa raramente ajuda a discernir. Uma casa bancária não tem livros para registros de sentimentos, ou seja, um banco cheio de dinheiro, por mais dinheiro que ele tenha, ele não é capaz de sanar essas questões emocionais, sentimentais, espirituais que nós carregamos, então, ao longo dessas encarnações. Ele não é o ponto central da missão do médium, ele não é o ponto central do que o Criador traz para nós. Ele é um meio, ele é um material que pode ser utilizado, assim como o raciocínio, as palavras e os fenômenos falados aqui no texto. Não é tanto de competições que o Senhor necessita, a fim de patentear-se entre os homens, embora as competições colaborem na conquista da habilidade. A concorrência que apaixona raramente ajuda a discernir. A multidão aristocrática que se comprime no tufo e de vez em vez grita e chora, aplaudindo o vencedor, e esse vencedor é sempre um cavalo. E aí a gente vai entrar no campo dos exemplos. A palavra central aqui nesse parágrafo é competição. Então, a competição, ela te gera habilidade porque ela te faz estudar, ela te faz buscar, ela te faz gerar energia de impulsionamento. Ela te faz acreditar em algo, então você movimenta, né? A estagnação, ela é ruim para a nossa evolução. Por si só, a gente já entende, né? Uma pessoa inerte, ela deixa de cumprir o princípio de fazer o bem. Ela gera todas essas questões, mas qual é a diferença, por exemplo, no âmbito de energia e de amor, de uma competição e de uma colaboração? Então, quando se agrupa, quando se ajunta para fazer todos por um único propósito, né? Então, a conjunção, a gente deixa de ser competitivo e passa a ser aí conjuntivo, a gente acrescenta muito mais, então, na obra do Criador, na obra de Deus. É lógico que, como ele disse, a competição gera habilidades, mas nós temos que saber dosar ao nosso dia a dia o quão isso é importante, o quão isso é necessário, de fato, e entender que nós estamos, qual que é o ponto central? No exemplo aqui, a multidão aristocrática que se comprime no tufo, de vez em grita e chora, aplaudindo um vencedor, e esse vencedor é sempre um cavalo. Então, aquilo que você está fazendo na sua situação está te tornando melhor ou está te dando uma visibilidade de algo que é temporário? Isso faz a gente medir as nossas escolhas, né? Eu vou seguir caminhos na minha vida, muitas vezes, que vai me trazer benefícios físicos que engrandeçam meu ego e minha vaidade. E a gente tem que ter um cuidado, porque a vaidade, ela tem parâmetros e ela nem sempre é ruim. A gente lembra que o excesso sempre vai ser ruim. Então, quando eu confio, quando eu falo de ego, eu falo de autoestima. Uma pessoa feliz, com a autoestima elevada, e aí corrigindo vaidade para autoestima, tá? Desculpa. Uma pessoa com a autoestima elevada, ela vai entregar muito mais. Ela vai entregar com muito mais amor, com muito mais carinho, com muito mais energia do que uma pessoa com a autoestima baixa. Então, esse alimentar do ego com cuidado é importante no nosso processo carnal, mas ele não é nosso ponto central, ele é veículo. Então, a gente está falando do ponto final, né? Onde a gente quer chegar.
Então a gente utiliza meios para chegar, a gente se alimenta para conseguir ficar bem, saudável, para levar uma vida e sustentar este corpo que nos proporciona veicular nessa jornada transitória, mas isso não pode ser um excesso. Nós dedicamos nosso campo espiritual, nossa vida mediúnica, para que nós tenhamos uma ascensão espiritual, para que nós possamos cumprir com o nosso combinado antes de reencarnar, mas até isso tem que ter um cuidado com o excesso, porque nós não podemos negligenciar todos os nossos combinados espirituais antes da reencarnação. Você não veio ser só médium, mas você também não veio ser só filho, só pai, só o profissional, só o paciente. Nós somos múltiplos. Nós temos essa capacidade de ser para muitos. Então, por isso que nós estamos aqui, neste momento, resgatando dessa forma, através do trabalho espiritual, que acelera a nossa forma de resgate de ascensão espiritual. Mas continuando para a gente não perder aqui o texto. Para sermos fiéis na interpretação do Senhor, junto daqueles que nos rodeiam, precisamos, acima de tudo, da paciência e do amor, porque só a paciência trabalha sem cessar, construindo o progresso e a compreensão, e só o amor é poder que realmente transforma a vida. Então, Emmanuel vem fechando esse capítulo com duas palavras importantíssimas, paciência e amor, né? Paciência com os processos, paciência com os outros, paciência conosco. E amor, que é como se fosse o tempero secreto da situação. E aí ele traz que a paciência sem cessar constrói, né, construindo progresso e compreensão. Então a paciência sem cessar, ela constrói progresso e compreensão. Porque eu entendo os mecanismos que a espiritualidade me dispõe, me coloca à disposição. E aí com amor eu consigo utilizar esses mecanismos espirituais aplicando a minha vida, porque com amor eu consigo me perdoar pelas coisas que eu não pude entender e que eu não fui capaz de fazer em momentos que talvez não deveriam ter sido feitos. E consigo também dar ao outro aquilo que é essência divina em mim. Amar ao próximo como amar a mim mesmo. E a gente faz essa divisão, amar a mim mesmo, eu preciso deste alto amor para que, me amando, eu doe ao outro. Então, não só esse amor falado, mas o amor de energia, de cuidado, de prece, de sentimento, de acolhimento. A mediunidade, ela é um veículo muito importante nos dias atuais para nos auxiliar nesse trabalho, nesse entender as energias que nos rodeiam. Mas este amor consciencial, né, advindo do nosso Criador, de Cristo, através do Cristo que também nos trouxe o nosso guia e modelo, é ele que realmente perpetua. A mediunidade é algo utilizado neste mundo físico, mas a nossa real essência é a espiritual. Então, quando o corpo descansa, a alma então acorda para a pátria espiritual. E nesse momento é que nós realmente estaremos com a nossa verdadeira face, com a nossa beleza, seja ela qual for. Lembrando que muitas vezes a gente se questiona por que eu ainda estou aqui, por que eu ainda reencarno, né? Por que eu não entendi? E eu costumo pensar que, por mais que eu tenha a melhorar como espírito, eu também tive o merecimento de estar aqui. Porque quando você estuda as formas de reencarnação que precisa para o espírito reencarnar, que você vê uma dinâmica muito complexa, você consegue entender também que você teve o merecimento de estar onde você está hoje, na família que você está, no emprego que você está, no centro espírita, no ambiente que você está. Então, o recado de hoje não é meu, é do Emmanuel. Paciência e amor com seus processos, para que você tenha compreensão e assim
vai progredindo na sua vida, transformando sua vida e a vida de quem está ao seu lado. E eu vi uma frase hoje muito interessante, combinou então com o nosso estudo: quando tiver muito escuro ao seu redor, talvez a luz seja você. Então se acenda para a espiritualidade e deixe que essa luz ilumine outros corações. Um beijo para todos vocês. Na próxima sexta nós estamos com o capítulo 40, dando continuidade, dando spoiler aqui, verbo e atitude. Então com os nossos amigos, dando continuidade a esse estudo. Fiquem com Deus.